Olá, outra vez. Então hoje a gente vai para o nosso segundo encontro e já no primeiro a gente falou sobre evolução, aquelas pitadas de evolução, e agora a gente vai falar um pouquinho de evolução, cérebro e comportamento. A gente já vai sair na segunda parte de hoje de uma coisa mais teórica para uma coisa com uma aplicação prática, mas lembrando que o que a gente está falando de conceito vai permear, vai ser em todos os nossos encontros. Então é bom a gente ir fixando, a gente se lembrar que para toda prática existe uma boa teoria. Então, eu sei que a gente muitas vezes tem a tendência de querer partir para a aplicação, esquecer do que sustenta aquela aplicação. Então, as coisas prescritivas. Se a gente não sabe o que fundamenta essa prescrição, quando algo diferente acontecer e o resultado não for inesperado, a gente não sabe a quem recorrer. Por isso que é sempre bom a gente ter em mente, né, que para toda prática existe uma boa teoria. Tá? Então a primeira parte de hoje a gente vai continuar um pouquinho com teoria. Na segunda, explorar já a teoria com uma aplicação prática. Tá? Então vamos lá. Continuamos nós, Homo sapiens, agora tudo é relacionado a nós. Vamos esquecer das outras espécies, dos outros animais. Tá? O nosso foco agora somos nós. Em primeiro lugar, como se deu a evolução do nosso cérebro. Tá? Então, com algumas coisas para vocês guardarem, que a gente vai, ao longo de todos os nossos encontros, ressaltar. Vocês em muitas disciplinas, vocês já devem ter tido e vão ter contatos com heurísticas e com vieses. Tá? Então, o que são heurísticas? A gente vai ver, são atalhos cognitivos. Os vieses são quando esses atalhos cognitivos não funcionam direitinho. Né? Que isso vem a dizer se nós somos racionais ou irracionais. E muita gente diz, o ser humano é irracional. Não é racional porque acontece, tem esses vieses são falhas de julgamento. Eu vou defender a tese de que as heurísticas e os vieses, eles caracterizam uma racionalidade profunda. Tá? Por que uma racionalidade profunda? Porque se existem as heurísticas é porque elas funcionaram bem. Se hoje em algumas situações elas não funcionaram bem, elas continuam sendo reflexo de alguma coisa que foi moldada pela seleção natural no nosso ambiente ancestral e que na grande parte das vezes deu resultados positivos. Quando a gente vai ver isso também hoje, quando a gente fala de nudge, empurrãozinho, etc., em cima dessas respostas automáticas, a gente muitas vezes está se esquecendo, e os próprios autores, ninguém é obrigado a conhecer biologia, eu não sou biólogo, eu só me interesso, porque eu gostei de estudar a teoria da evolução e psicologia evolucionista, ninguém é obrigado a saber de evolução. Mas tem alguns autores que defendem que boa parte da economia comportamental acaba se esquecendo de uma coisa fundamental que é a biologia. Tá? Então a gente vou bater nessa tecla. Tá? Da mesma maneira que se a gente falar de sistema 1 e sistema 2, que vocês claramente já leram, já ouviram falar, no IBN também, sobre isso, tá? Foi muito divulgado por Kahneman. Né? Kahneman e Tversky, todo mundo leu, ou conhece, ou diz que leu rápido e devagar, né? Fez um tremendo sucesso o livro, mas só queria lembrar para vocês que quem definiu Sistema 1 e Sistema 2 não foi Kahneman. Quem definiu foi um cara chamado Kate Stanovich, que é um psicólogo maravilhoso, só que é low profile, não é um cara que aparece muito, que ele desenvolveu o que ele chama de Autonomous Set of Systems, o conjunto autônomo de sistemas, que seria o nosso sistema 1. Né? E o sistema 2, o racional, deliberado, etc. Eu vou defender ao longo de todos os nossos encontros que esse sistema 1 que opera, que vocês sabem que operam as heurísticas, essas decisões rápidas, é racionalidade profunda. Por quê? Porque ele foi moldado lá atrás no nosso ambiente ancestral. Existe uma discussão muito grande também sobre como nós viemos ao mundo, como nós chegamos ao mundo,
com o cérebro em branco para ser preenchido pela cultura, ou a gente vem com uma pré-programação de fábrica? Né? Como se a gente comprasse um computador, né? O computador ele vem com algum sistema operacional ou você tem que instalar tudo? A tábula rasa é a hipótese que você instala tudo, a cultura instala tudo. Né? Algumas correntes da teoria que incorporam ao comportamento, a psique humana, a evolução pela seleção natural, acreditam que a gente vem com alguma coisa programada. Essa é o que vai nortear, essa opção é o que vai nortear os nossos encontros, independentemente da linha conceitual que a gente vai discutir. Nós vamos discutir várias. Né? Assim como tem coisas que nós vamos abordar ao longo dos encontros, questão de natureza e criação, né? Que já é uma discussão que não faz mais sentido, já está bem equilibrado, sabe que existe um pouco de natureza, existe um pouco de criação, a interseção entre as duas, entre natureza, aquelas coisas, predisposições, nossa carga genética, etc., e da maneira que nós somos criados. Tá? Então, não existe mais uma discussão sobre isso, se é só uma coisa ou sobre outra, assim como a tábula rasa, voltando, a gente sabe que existe influência da cultura. E existem, segundo várias teorias, questões pré-programadas. Então, a interação desses dois mundos. Tudo isso para a gente incorporar, né, essas questões à teoria da evolução pela seleção natural, que a gente já viu, né, e a gente sabe que existe pouco ou nenhuma discordância sobre a importância das características adquiridas em sua contribuição para a sobrevivência e também para a reprodução. Ou seja, que o ambiente, aquelas características que contribuem para a nossa sobrevivência ou nossa reprodução, elas vão se mantendo. Aquelas que não contribuem vão desaparecendo do pool genético. Entretanto, como eu deixei a provocação no último slide do último encontro, né, a gente tende a achar que quando o assunto somos nós, Homo sapiens, ou quando o assunto é o comportamento humano, daqui para baixo tem evolução pela seleção natural. Daqui para cima são outros 500. Porque, sim, nós somos diferentes, ocupamos o mundo inteiro, exploramos o universo, diminuímos a mortalidade, trabalhamos com tecnologia, etc, etc, etc. Né? Então, nós somos especiais. Tá? Então, a gente acha que isso não... Muita gente acha que isso não pode ser fruto da seleção natural. Lembrando que a seleção natural, o processo de evolução pela seleção natural, demora muito tempo. Né? Então, sim, eu defendo isso. O que se aplica para características físicas também se aplica a características comportamentais. Também se aplica ao nosso cérebro, porque quando o cérebro cresceu ao longo do tempo, e existe uma hipótese bastante bem fundamentada de um cara chamado Richard Wrangham, que ele tem um livro chamado Macho Demoníaco, que é bem baseado nos chimpanzés, e o outro que é sobre a hipótese do fogo, que ele defende que a partir do momento que os nossos antepassados dominaram o fogo e começaram a fazer a cocção dos alimentos, a gente começou a gastar menos energia com a digestão e abriu espaço para mutações, diferenças que acontecessem, crescimento no cérebro, ou seja, antepassados nossos que, por não dependerem tanto de gasto de energia para processar os alimentos, para digerir os alimentos, e que tiveram pequenos acréscimos na capacidade cerebral, no tamanho do cérebro, eles tiveram mais chances, sobreviveram mais do que os que tinham menos cérebro. E assim o cérebro foi crescendo ao longo do tempo. Então é uma hipótese bastante conceituada, bastante válida, de que a partir do momento que a gente necessita de menos energia para a digestão, a gente libera energia para o cérebro. E o cérebro gasta bastante energia. E aí, gente, tem uma questão que
parece que faz sentido. E, inclusive, quando se fala de evolução pela seleção natural, e que se vocês olharem, vocês vão ver posts por muitos lugares falando da hipótese do cérebro trino, né? E que, segundo uma das melhores neurocientistas brasileiras, e qualquer livro de neurociência vocês vão ver isso também, né? Segundo a Suzane Colano Ruzel, e qualquer livro de neurociência não passa de uma fantasia, mas é aquela coisa bonitinha que faz sentido, que é a hipótese do cérebro trino, né? Que a gente tem a primeira faixa, uma primeira parte do cérebro, que é o cérebro reptiliano, dos nossos instintos, depois o cérebro mamífero, como que fossem camadas subsequentes, que é o centro das emoções, e depois o neocórtex, que é do autoprocessamento, que é o cérebro o deliberado. O que acontece, por mais que faça sentido, que seja uma coisa de fácil entendimento, ele não tem respaldo na evolução. Por quê? Porque mamíferos não evoluíram dos répteis. É simples assim. Se mamíferos não evoluíram dos répteis, tá? Os mamíferos não adicionaram uma camada ao cérebro reptiliano. Todas as partes do cérebro conversam umas com as outras. Tá? Também o cérebro não é o que a gente vai se aprofundar aqui. Vocês têm outras disciplinas que vocês vão manjar muito mais sobre o cérebro. Tá? Mas vamos guardar por enquanto, né, a hipótese do fogo para o desenvolvimento do cérebro. O cérebro se desenvolve e a gente tem desenvolvimento do comportamento também. Tá? Quando a gente pensa em comportamento, eu gosto de fazer uma provocação, que é o seguinte: vocês têm que agradecer a todos aqueles antepassados que, quando ouviam um barulhinho, saíam na savana africana, saíam correndo. Por quê, Léo? E pensem como isso ainda acontece com vocês. Vocês estão andando por uma rua deserta, vocês ouvem um barulho estranho, o que acontece? Né? Vocês ficam arrepiados, né? A energia vai para as pontas do corpo, para os pés, para os braços, para as mãos, né? Para as pernas, e a gente entra num estado, assim, se joga adrenalina no organismo, a gente entra num estado de lutar ou fugir. Isso é um instinto, né? De alguma potencial ameaça. Aí, isso é o nosso sistema 1 funcionando. Alguma ameaça alguma ameaça potencial. Aí a gente pega lá o nosso sistema 2, deliberado, a gente pode parar, pensar, talvez não seja nada, deixa eu olhar para trás, foi só uma folha ao vento. Por que isso é tão forte? Eu tenho certeza que acontece com vocês. Ou naquele barulhinho que vocês ouvem na hora quando estão dormindo, que ficam arrepiadas e depois, não, isso é a geladeira, isso é porque as coisas estalam durante a noite, etc. Tá? Por quê? Essas ameaças, ou fugir de ameaças, escapar de ameaças, ou sobreviver, era uma questão bastante importante no nosso passado ancestral. E tem uma tendência a um falso positivo. Vocês concordam que é muito melhor a gente fugir de uma ameaça inexistente do que deixar de fugir de uma ameaça real? É por isso que a gente carrega esse instinto, esse reflexo. E aí vocês concordam que fica esquisito a gente dizer que isso é uma falha de julgamento? Se esse negócio ajudou nossos antepassados a sobreviverem, vocês concordam que é até injusto dizer que isso é uma falha de julgamento? Ou seja, na maior parte das vezes funciona. E hoje, e no ambiente atual, vai funcionar muitas vezes. A gente numa rua deserta, a gente dentro de casa, ouvir um barulho, entrar num estado de lutar ou fugir, para se ligar, porque a gente está em risco. Tá? Então, muitos desses reflexos, desses instintos, essas coisas que ativam o nosso sistema 1 e automáticos, assim, até que a gente demore um tempinho para tomar ciência das coisas, foram moldadas pela seleção natural. Por isso que a gente diz que é uma racionalidade profunda, né?
Ou seja, muitas vezes não dá tempo para pensar, será que é um leão? Ou não dava tempo para... Era melhor fugir, ao invés de ficar pensando, será que é um leão, será que é isso, será que é aquilo, será que é aquilo outro, virou almoço, não sobreviveu, não deixou descendentes. Tá? Então, fugir de um barulhinho é uma heurística. Fugir à toa, a gente poderia considerar um viés. Né? E o que são heurísticas e vieses, que são palavras na moda, né? Palavras que estão por todos os cantos, que vocês... e palavras legais. Né? Heurísticas são atalhos cognitivos. Tá? São usados para tomada de decisão e tem origem nesse nosso passado evolutivo, quando a gente viu aí do barulhinho estranho de ameaça. E vieses são quando essas heurísticas não funcionam adequadamente. Mas por quê? O nosso ambiente de hoje não é igual ao nosso passado ancestral. Vocês se lembram desde quando a gente começou, os hominídeos, com as primeiras pedras afiadas para cortar carne, 4,5 milhões de anos. Tá? Quanto a gente carrega em todos os antepassados, todos os outros hominídeos, né? Que já tinham se separado dos chimpanzés comuns há 5 milhões de anos, toda a evolução até chegar no Homo sapiens, né? Quantas vezes problemas recorrentes foram se moldando no nosso comportamento. Tá? Então a gente teve muito mais passado ancestral, e mesmo se a gente considerasse só da Revolução Agrícola para cá, a gente teve 8 mil anos antes, tem 10 mil anos antes da Revolução Agrícola. Desde a Revolução Industrial, vamos ter desde 1500, das grandes navegações, a gente tem 500 anos. Tá? Ou seja, tem muito mais passado ancestral carregado em nós do que as nossas vivências de hoje em dia. Tá? Então, de vez em quando, vai ter um descasamento dessa racionalidade profunda para o ambiente onde ela foi criada, para o ambiente que a gente vive hoje em dia. Né? E por que a gente tem heurística? E olha só que legal, a gente falou da digestão e de cocção de alimentos e abriu espaço para o crescimento do cérebro. Né? O cérebro consome muita energia, né? Cerca de 20%, essa coisinha de 1,3 kg que a gente tem aqui. Cerca de 20% de toda a energia que nós consumimos. Se a gente ainda estivesse gastando muita energia, né, na digestão, sem a cocção de alimentos, faltaria energia para o cérebro. E as heurísticas são uma maneira de economizar energia. Para que eu vou pensar a respeito de tudo o tempo inteiro, se eu posso ter soluções rápidas, desde que essas soluções rápidas, ao longo do tempo, elas tenham funcionado adequadamente. Tá? Quando a gente fala de vieses, eu quero que vocês entendam, ou que vocês entendam, lógico, mas eu quero que vocês pensem se vieses são falhas de julgamento ou são elas características dessa racionalidade profunda. Existe uma série de conceitos, de teorias e de defensores que estudam psicologia e baseado na evolução, que defendem que esses vieses, eles não são falhas. Eles são características de algo que funciona muito bem na maior parte das vezes. Né? E a gente vai desafiar ao longo dos nossos encontros algumas dessas pressuposições. Né? Por quê? Porque quando se fala de nudge, de sistema 1 e sistema 2, muitas vezes se ignora a teoria da evolução. E a gente fica pensando, poxa, e quando a gente não sabe, gente, o que causa o que, as razões pelas quais uma coisa acontece, né? A gente pode até saber que um estímulo X vai resultar em Y. Então a gente mexe aqui, tem aquele resultado esperado. Mas se a gente não sabe de onde vem esse conceito, em onde ele está fundamentado, a gente, numa eventualidade de que a gente está fazendo esse estímulo e ele não está mais dando resultado, pode ser por alguma coisa que a gente omitiu. Né? E essa omissão pode ser, quando a gente está trabalhando com nudge, sistema 1, sistema 2, racionalidade, etc., pode ser de não ter uma compreensão de como a evolução acabou moldando o comportamento, que é uma parte que a gente vai ver já, uma linha que eu
curto muito. E a gente vai ver divisões antagônicas também, tá? Todos os nossos argumentos daqui para frente, em todos os nossos encontros, vão ser baseados em teoria da evolução, independentemente da corrente que a gente vai abordar, né? Então, e tem muitas correntes, é divertido, é legal, é reconfortante a gente saber como é que, e como a gente percebeu como as pessoas conseguem estudar conceitos que são tão amplos e elaborar hipóteses a respeito disso, tá? Dentre as teorias que a gente vai abordar, então tem as linhas que são fundamentadas na teoria da evolução. Sociobiologia, né, que o Hamilton foi quase execrado, porque ele fez um livro sobre sobre insetos e no final falou de seres humanos, quase foi expulso, porque os seres humanos não podem estar nesse mesmo meio. Evolução cultural, que a gente vai ver como é que cultura e comportamento e cultura e gene se correlacionam. Aí a gente vai ter uma coisa de memes que é muito legal. Ecologia comportamental, coevolução gene e cultura, que é a base de quando se domesticou a vaca para o leite, e os seres humanos acabaram desenvolvendo a tolerância à lactose. Embora exista gente que é intolerante, a gente se tornou tolerante ao usar o leite, de vaca, né? E a psicologia evolucionista, que é o que a gente vai conversar em seguida, tá? Então, o que a gente viu nessa primeira parte, tá? A gente retomou um pouquinho, começou a falar de retomou um pouquinho da teoria da evolução, começou a falar sobre sistema 1, sistema 2, racionalidade, né? E defendendo a hipótese de que o que é considerado um viés, que é aquela heurística que não está dando certo, ou que não dá certo em algumas situações no ambiente que nós vivemos hoje em dia, isso não é uma falha de julgamento. Isso pode ser uma característica de uma racionalidade profunda que foi moldada a partir do nosso passado evolutivo, lembrando que nesse passado evolutivo muitas coisas aconteceram e foram moldadas pelo falso positivo, né? Ou seja, é melhor fugir de um predador do que não existe do que deixar de fugir de um predador que existe. Isso a gente vai continuar na próxima parte com psicologia evolucionista.